Gabs, tudo bem? Para te explicar só um pouquinho, vamos utilizar esse artigo como base para o resto, tá? Então a gente vai utilizar esse formato que você já conhece. Aqui a gente vai colocar o main keyword. E nessa parte, short tail e long tail, isso daqui é o que eu vou preencher. Eu vou deixar preenchido para você, porque senão você teria que fazer análises em SEMrush e isso vai demorar mais tempo, então vou deixar isso pronto. A ideia é que tanto as short tails como as long tails sejam utilizadas dentro do artigo, ou seja, todas devem ser utilizadas, todas essas keywords. Dependendo do fluxo e quando você for ler o artigo final, essas keywords podem sim ser repetidas. Na verdade, eu recomendo repetir algumas vezes as keywords, mas sempre e quando seja feito de forma natural e orgânica, ou seja, a gente incluir essas keywords sem que seja forçado. Porque se a gente força e repete demais, a gente pode ter keyword stuffing. Keyword stuffing é basicamente quando a gente repete demais as keywords ao longo do texto e que faz parecer o texto artificial. E isso é muito prejudicial para o nosso SEO, né? Então, o título, como você já sabe, né, tem que ter a main keyword, tem que ter entre 60 e 65 caracteres, e a meta description, que nesse caso não tem que ter entre 140 e 150 caracteres também, incluindo a main keyword. A main keyword pode ser, inclusive, essa daqui, né? Você pode selecionar, eu vou selecionar Floripa, ou na verdade acho que seria melhor selecionar essa daqui, Things to Do in Floripa. E beleza, né? Por último, para finalizar com keywords, todas as keywords que você for colocar no texto tem que estar em vermelho. Por quê? Porque isso facilita para eu revisar se a gente está usando todas as keywords e também se a gente está tendo keyword stuffing ou não, né? Então, preciso que você me ajude colocando todas essas keywords em vermelho ao longo do texto, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte é utilizar já o ChatGPT e os prompts, né? Então, vou abrir aqui ChatGPT e Gemini. E aqui eu vou te passar esse tracker, esses são os prompts, né? E a gente vai usar o prompt em inglês. Esse primeiro prompt aqui basicamente está falando para a AI que ele é um experto em SEO. Então é necessário a gente utilizar isso porque a gente vai ensinando a AI a ser melhor dentro do toda a questão da SEO, né? E aqui a gente vai colocar o título do artigo. Então eu vou copiar aqui e eu vou copiar o título desse artigo e eu vou copiar esse prompt, enviar no ChatGPT e enviar no Gemini também. A gente precisa fazer dos dois, sempre. Por quê? Porque algumas vezes o ChatGPT identifica coisas que o Gemini não identifica e vice-versa. Então aqui eu já falei para ele o que ele tem que fazer, ele falou que entendeu, e agora eu vou continuar com o segundo prompt, que é o prompt do SEO. Então vou enviar esse prompt aqui. E nessa parte, lembrando que no prompt SEO, aqui é onde a gente copia e cola todo o artigo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse artigo. Aqui. Envio e envio aqui também no Gemini. Então, por exemplo, todos os scores dos prompts têm que ser sempre acima de 8, sempre, para os dois AIs. Então, por exemplo, esse aqui identifica como 8, mas esse daqui identifica como 5. Então, o Gemini tem identificado questões que o ChatGPT não.
Então, o que a gente faz aqui? A gente coloca, de todo o que precisa ser melhorado, a gente coloca, por exemplo, craft compelling meta description. Então, eu vou aqui, colocar aqui, according to your recommendation, copy e colo, esse daqui, give me 3 examples of meta description, including the main keyword, que seria qual? Que a gente tinha escolhido, things to do em Floripa. E aqui, ele que vai te dar, né? Então, aí você copia e cola, por exemplo. Bom, Visit Floripa, aqui te dá algumas opções, só que ele não está usando o keyword things to do em Floripa. Então, sempre trata a AI como se fosse uma pessoa, né? You haven't used the keyword things to do in Floripa in the meta description as indicated. Aí ele tem que corrigir. Things to do in Floripa, here, por exemplo, essa daqui. Aí eu vou colocar a meta description. Aí eu vou fazer todas as correções sugeridas pelo Gemini até chegar num score de 8 ou mais. Quando você tem feito isso, por exemplo, eu vou olhar outra coisa, missing long tail keywords, que daí a gente vai corrigir. Mas olha, eu corrigi uma coisa, eu corrigi a meta description. Então agora eu vou falar, lógico que você vai ter que corrigir todos esses, né? Eu vou falar, the article was corrected according to your suggestions. Vou copiar e colar o mesmo prompt, de novo, e vou copiar e colar o artigo já com as correções, né? Imaginemos que eu já corrigi tudo isso aqui. Eu já corrigi com tudo, então eu vou copiar e colar e vou enviar. Posso até fazer o mesmo com o ChatGPT, né? Copio e colo, envio de novo e olha, o score aumentou. Então a ideia é que cada prompt você corrija tudo o que precisa ser corrigido, reenvia o prompt com as correções, com o novo artigo corrigido, até a gente chegar no 10. Tipo, o nosso objetivo é sempre você chegar no 10. Mas se chega no 8 para cima, já está bom. E esse 8 para cima tem que ser nos dois, né? Então, nesse já está, agora falta corrigir aqui. Com o seguinte prompt, é a mesma coisa. A gente vai enviar aqui. Deixa eu enviar aqui. Bom, nesse caso, aqui, 9, olha, AdSense Policy. Aqui no ChatGPT, algumas vezes para o prompt de AdSense, você tem que enviar novamente o artigo em cópia, algumas vezes não. Então, copiar todo o artigo, colocar aqui. Agora ele vai responder 8. AdSense Policy está ok. Mas sempre tem para melhorar, né? Então, se tiver alguma recomendação de melhora, a gente precisa melhorar. E o último seria AI versus Human. Aqui também. 8 e 7. Então, o que precisa melhorar aqui? Generic Language. Então, vou colocar isso como exemplo. A gente tem que evitar a toda custa usar frases gerais ou frases clichê. Então, o que eu falo assim? According to your recommendation. Copy e cola aqui, perdão. Copy e cola isso daqui. What are the specific phrases that need to be corrected? Use the following format. Original phrase, enhanced phrase. Então, é muito importante em alguns prompts, se você vai pedir uma recomendação, pedir para ele utilizar esse formato. Por quê? Porque facilita o trabalho.
ele vai te falar a frase original, você só vai copiar e colar. Olha, eu vou copiar e colar essa frase aqui. Vou achar aqui no texto, aqui ó, e eu só vou verificar essa frase melhorada, copiar e colar no mesmo lugar, aqui, viu? Então, é por isso que é importante usar o formato de Original Phrase Enhanced Phrase. Uma vez que for melhorado o artigo, você reenvia novamente o prompt para ver se essa nota aqui aumenta para mais de 8, ok? Então é basicamente isso.